E aí, tudo massa? Tu já ouviu falar de social-liberalismo? Sabia que essa é a corrente política, no geral, mais conhecida na Europa e nos Estados Unidos? Se essa corrente política é tão forte no mainstream lá fora, por que no Brasil a discussão fica restrita a uma noção caricata da esquerda sindicalista e da direita chucra bolsonarista? Por que a gente não tem uma visão mais nuançada da política e entra na discussão dos adultos, que é entre social-democracia e social-liberalismo, entre um Estado um pouco mais presente, um pouco mais focado na redução da desigualdade, sem esquecer a responsabilidade fiscal e econômica, ou, do outro lado, um foco maior na eficiência e na competição, sem esquecer políticas redistributivas? Por que essa discussão no Brasil ela parece que foi abandonada no lugar de uma polarização burra que diz respeito a uma visão maniqueísta, preto no branco da política, como se fosse uma questão de time de futebol, como se ou você fosse 100% petista, totalmente de esquerda, sei lá, pessoalista, ou do outro lado tivesse que ser uma pessoa ou do MBL ou de Bolsonaro. Por que a discussão aqui está tão infantil, tão imatura, tão início do século XX? É isso que eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo. Se liga aí depois da vinheta. Gente, o social-liberalismo é uma corrente bastante ampla, mais antiga inclusive do que o próprio marxismo, que prega uma visão de mundo bem plural. Inclusive o pluralismo é uma das bases do liberalismo no geral. Um dos pais dessa corrente, John Stuart Mill, falava nessa importância, de você dar voz aos diversos grupos da sociedade. Então, o social-liberalismo, ele é um liberalismo que ele não abraça 100% o laissez-faire. Ele entende a necessidade do Estado presente para corrigir possíveis externalidades ou distorções que são sim ocasionadas por um mercado totalmente desregulado. Ao mesmo tempo, ele também abraça a faceta social do liberalismo, a faceta política, pregando a questão das liberdades individuais, pregando a questão da proteção às minorias em relação a ditaduras tanto de maiorias populacionais, majoritárias, tanto quanto a um autoritarismo que possa vir a partir do Estado, como detentor do monopólio legítimo da coerção física, segundo a famosa assertiva de Weber. Então, o social-liberalismo, ele conta com diversos nomes, que inclusive são muito estudados na universidade aqui no Brasil, mas poucas pessoas sabem que são social-liberais. Bobbio, super estudado, é um social-liberal. Dworkin, que é a base da teoria do direito, ele é um social-liberal. Rawls, que é o filósofo mais citado fora do Brasil, porque a Academia do Brasil acaba que é uma bolha à parte, Rawls, ele é social-liberal. Ele fala, por exemplo, de uma adoção bastante radical até, de que todo mundo deveria ter exatamente as mesmas oportunidades. Exatamente. De modo que questões como heranças e desigualdades estruturais que você carrega de berço, elas deveriam ser evitadas. Porém, a gente não poderia deixar de lado o livre mercado. Então, por que no Brasil a gente não reconhece isso? Por que no Brasil algumas dessas pessoas são ou não são estudadas, ou pessoas que professam essa visão são demonizadas como liberais? Pessoas, por exemplo, como Tabata Amaral, como Pedro Doria, como Marcelo Freixo, que saiu do PSOL e foi para o PSB. Aliás, o PSB tem se transformado num partido muito parecido com essa visão. Da mesma forma que a Rede já foi uma época. Por que isso? Ora, porque no Brasil, no geral, a esquerda ela é herdeira de concepções bastante ligadas não à visão universal e igualitarista, mas à proteção de grupos específicos, de grupos de interesse específicos, como, por exemplo, servidores públicos, categorias funcionais específicas. Então é uma esquerda que acaba muito ligada ao sindicalismo, que é uma coisa bastante importante, porém a gente não pode confundir aquilo que é interesse de um grupo específico e aquilo que é o interesse da população em geral. Exemplo de política social liberal, Bolsa Família, tá? Políticas de transferência de renda,
né, com condicionantes, Estado redistributivo. Essa é uma visão muito presente, inclusive até mais num ponto de vista social-democrata mesmo, em países nórdicos, em países escandinavos. Então, há um erro que é associar essa visão a uma espécie de imperialismo ou neocolonialismo. Isso é falso, tá? Primeiro porque o imperialismo ele pode ocorrer não só em países ocidentais e anglófonos, mas também o imperialismo da União Soviética, da Rússia, da China, da Indonésia. Estude que você vai entender. Então, o imperialismo ele é uma prática nefasta que não está restrita apenas a países capitalistas. Da mesma forma, a gente não pode demonizar o conceito de liberalismo que nasce como uma reação ao absolutismo. Obviamente, por conta de suas pretensões universalistas, o liberalismo acabou se vindo como uma maquiagem, tá, para uma série de injustiças da sociedade e injustiças do processo colonialista, certo? Principalmente em relação ao colonialismo ou ao neocolonialismo inglês. Então, sim, existe de fato uma série de hipocrisias, porém, o social-liberalismo ele tenta dar luz a essas injustiças e evitá-las. Pensadores como, por exemplo, o Nobel de Economia Amartya Sen focam nessa questão da redução de desigualdade social, através não só da chamada educação, que é uma solução de longo prazo, mas de políticas redistributivas, como, por exemplo, Bolsa Família. É graças ao social-liberalismo, por exemplo, que o FMI mudou de perfil. Hoje em dia a gente vê um FMI muito diferente daquele FMI que surgiu lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, no Tratado de Bretton Woods, e que colocou, né, no lugar do padrão ouro o padrão dólar, que posteriormente foi abandonado, e que propunha políticas de austeridade muito pesadas para os países, com uma série de condicionantes que interferiam na agenda política local e que acabaram levando a cabo um neoliberalismo bastante agressivo, principalmente ali na América Latina, na década de 90, né, a gente viveu isso. Com uma série de protestos de alguns países que recorreram ao FMI na Ásia e com o caso gigantesco de convulsão social na Grécia, começou a se repensar essa visão. E hoje em dia o FMI é uma instituição, né, que continua emprestando dinheiro, mas que propõe contrapartidas muito mais suaves e que está se importando com questões como o meio ambiente, com questões como, por exemplo, as minorias, e evita condicionantes, evita contrapartidas tão draconianas quanto ela defendia na década de 80 e 90. Tudo isso também graças a economistas como Amartya Sen, graças a essa visão muito mais ponderada do livre mercado. Então, é a aceitação do capitalismo como sistema, não como sistema legítimo, mas como sistema que a gente tem, e uma tentativa de trabalhar com isso que a gente tem agora e tentar reduzir os problemas de externalidades negativas que o capitalismo gera sim. O capitalismo ele não é nem de longe perfeito. Porém, as soluções que se propõem não precisam ser no sentido de ruptura total, até porque as experiências históricas que a gente teve nesse sentido não funcionaram. Então, esse é o social-liberalismo. Diversos autores podem ser explorados, há uma literatura ampla. No Brasil, em língua portuguesa, José Guilherme Merchior é uma opção. Talvez o Livres no Brasil é um movimento que possa ser mais ou menos ligado a essa visão. E um pessoal que não tem nada a ver com isso, aliás, tem a ver sequer com liberalismo, é Paulo Guedes e sua trupe. Eles são muito mais liberistas, um termo que o autor italiano Croce se refere, né, para falar dessas pessoas que só defendem o livre mercado, o que é em si uma incoerência, tá? Porque assim, acaba que se você defende o livre mercado certamente influencia na sociedade. Então você não pode ter uma visão só focada na economia, sem esquecer que o liberalismo acaba influenciando também nos costumes, né? Como é que você vai fazer, por exemplo, com o mercado das artes? Não dá para você tentar proporcionar um livre mercado de um lado e dizer, não, isso aqui a gente regula. Ou a gente proíbe, né? Porque acaba que eles não são a favor de uma regulação, mas sim, muitas vezes, uma censura em relação a obras artísticas. Então, Guedes e sua trupe, nada a ver com liberalismo. Nada a ver com liberalismo. É liberismo. Não caia nesse papo de governo Bolsonaro fascista liberal. O governo Bolsonaro, tecnicamente, na ciência política, a gente se refere a ele como iliberal. Isto é, um governo
populista que abraça uma noção majoritarista da democracia, deixando de lado questões como o constitucionalismo, como a proteção a minorias, como, por exemplo, a liberdade de você fazer oposição, a liberdade de imprensa. Então, o nome disso é iliberalismo. Governos como o governo de Narendra Modi, na Índia, de Duda, na Polônia, ou do Viktor Orbán, na Hungria, ou ainda, sim, Venezuela, com Chávez e hoje em dia com Maduro. Isso é iliberalismo. É uma noção que transpassa a questão ideológica de esquerda e direita. Esquerda e direita, pessoal, não é time de futebol. São visões de mundo, tá? Que a gente pode intercambiar. A gente pode, em determinada situação específica, num caso concreto, usar uma política mais ligada à direita, se ela for uma política baseada em evidências, ou uma política mais ligada à esquerda, né? Mais ligada à noção de igualdade. Então, o social-liberalismo ele abraça essa complexidade, né, do mundo sem cair nessa lógica de time de futebol, sem cair nessa lógica boba que tenta demonizar uma parte da oposição a Bolsonaro, por exemplo, colocando todo mundo no mesmo bolo. Você tem figuras interessantes como Molon, né, como Freixo, como Flávio Dino, Tabata Amaral, dentre outros, que podem ser, talvez, ligados a essa visão de mundo, né, que é muito comum na academia estrangeira. No Brasil, infelizmente, a gente ainda está muito preso em debates da década de 70. É quase como Paulo Guedes, preso ali na escola de Chicago da década de 70. Hoje em dia, Chicago é muito mais social-liberal, quiçá em algumas áreas social-democrata, do que totalmente liberal, do que uma coisa quase que libertária. Então, vamos sair dessa discussão infantil que tenta demonizar o liberalismo. Claro que isso é muito culpa de movimentos horríveis como o MBL, que acabaram criando essa caricatura bizarra e adolescente do liberalismo, que não é nem liberalismo, não é nem sequer libertarianismo, porque o libertarianismo tem autores mais ou menos sérios, como Nozick, por exemplo, que foi um cara que debateu de frente com Rawls, tá? Então, não é nem libertarianismo, é só marketing para pegar seu voto. Então, o intuito aqui nesse vídeo é instigar você a conhecer melhor essa literatura, tá? Literatura que conta com grandes nomes como como Dworkin, né? Como Rawls, como Rosselli, como a Amartya Sen, e que, mesmo que muitas pessoas se deparem com leituras desse tipo na faculdade, acaba que as pessoas, infelizmente, ficam presas no Brasil a um marxismo-leninista anacrônico ou a um liberalismo que, na verdade, é liberismo, meio MBL, meio Faria Limer, que não tem nada a acrescentar. Então, vamos passar a ler pessoas mais sérias e aí a gente tem uma conversa mais de adulto. Massa? Então é isso. Curtiu o vídeo? Dá um like, compartilha. Não curtiu? Massa! Bota o dedinho para baixo e explica aí por quê nos comentários. Beleza? Abração e a gente se vê em próximos episódios.